Bom dia, tô destruído porque hoje fui pra academia com a minha mãe, então o corpo tá mole. Bom, são 11h10, dia 29 de setembro, né? Mês 9 de 2024. Bom, eu acho que se eu não me engano, esse vídeo eu ia postar semana passada e esqueci. Então, essas coisas eu tinha anotado na semana passada, então na semana antes do dia 22, né? Ali na semana do dia 19, 17, né? Enfim. Bom, coisas que eu quero falar hoje. A P1, primeira prova de física desse semestre, ela foi mais complicada do que a primeira prova do... Calma, eu não lembro o que eu falei. A prova de Física 2 que eu tive agora, ela foi mais difícil do que a prova que eu tive, a primeira prova de Física 1. E é engraçado porque, bom, tudo bem que são pessoas de vários tipos, digamos assim, que entram na faculdade, né? Mas, bom, teoricamente, uma pessoa que fez um cursinho normal ou que teve um bom ensino médio, no geral, as provas que tiveram do primeiro semestre eram muito tranquilas de se fazer. E o conteúdo não era muito difícil também. Uma coisa que pode, sei lá, elucidar, demonstrar esse fato é que, por exemplo, se você pegar uma pessoa que também, querendo ou não, é, digamos assim, a nata de quem estudou assim, né? No caso, para cursos de preparação para concursos militares e pessoal que presta Olimpíadas, esse pessoal que estuda durante o ensino médio esse tipo de coisa, para Olimpíadas e para concurso militar, provas militares, entrando no primeiro semestre, eles não têm dificuldade nenhuma. Então, tranquilamente conseguem tirar tipo 8, 9, quem sabe 10 no semestre ali de Física 1. Porque tem bastante coisa que você aprende nesses cursos que já te ajuda para Física 1. Então você consegue tirar de letra. Eu acho que eu conseguiria ter tirado uma nota maior do que eu tirei. Eu acabei tirando 6.7 de média em Física 1, mas porque eu fiz muita besteira. Eu acho que eu já até comentei, fiz muita besteira na prova que eu poderia ter, entre aspas, evitado, mas é porque o meu problema não foi entender a matéria, mas foi porque eu caí de paraquedas, né? Querendo ou não, na verdade todo mundo, né, cai de paraquedas ali. E aí, se você não tiver alguém que te ajude, te encaminhe, você fica meio perdido, e que foi o que aconteceu comigo. Então, a matéria não era muito difícil, tanto que a P1, se eu não me engano, ela falava sobre a trajetória de um projétil. E aí eu tinha visto isso quando estava estudando para o vestibular, que eu dava uma olhada nos negócios de militar, e eles falam sobre parábola de proteção, que é basicamente isso que a gente usa para descrever o movimento do projétil em 2 dimensões. Então eu conseguiria ter feito a prova, a P1, e ter tirado 10 tranquilamente, se não fosse a questão de que na primeira e na segunda aula de Física 1, o professor tentou ensinar derivada e integral pra gente, que era uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. E aí, como ele saiu dando esse conteúdo e não explicou exatamente como funcionava e nem nada, eu pensei que nas provas que ele estava dando, a gente tinha que ter usado aquilo, que era um negócio que ele simplesmente deu do nada. E aí eu pensei, bom, se ele deu é porque a gente tem que usar. Não faz sentido ele dar um negócio e a gente
não vai usar, né? Porque senão era só ele era só ele esperar o professor de cálculo chegar nessa parte e tranquilo. Mas não, você pode fazer com a matemática que você tem no ensino médio, que o pessoal de provas militares usam, que é matemática normal, simples. Tanto que por muito tempo, até o começo do segundo... Não, até as férias, eu fiquei muito confuso, porque eu fiquei tipo... eu tinha na minha cabeça, por algum motivo, de que velocidade média era velocidade média ΔS por ΔT no ensino médio. E na faculdade não, ia ser outra coisa. Mas não, é exatamente a mesma coisa. Tipo, você pega 2 pontos em 2 instantes de tempo, bum, você consegue pegar a velocidade média do objeto naquele ponto. A única coisa de diferente que tem é que a gente usa a derivada para determinar esses intervalos de forma muito pequena. E aí você consegue descrever a velocidade do objeto naquele exato instante de tempo. E tipo, digo assim, instante exato, velocidade exata, mas querendo ou não, não existe isso. Mas enfim, é muito próximo do que é a realidade, né? Bom, então foi isso. E aí então no primeiro semestre era um negócio que dava para fazer tranquilamente. E aí eu, por minha cabeça tá meio confusa ter caído de paraquedas no meio do curso, e porque eu também não fiz cursinho, nenhum tipo de cursinho. Para falar que eu não fiz nenhum, né? Eu fiz o do Universo Narrado, só que era online, eu que fazia meus horários, eu estudava se eu quisesse, aula gravada, então tipo, não foi um cursinho. Era muito próximo de uma pessoa querer estudar pela internet só e ir pro vestibular. Também não vou desmerecer, porque o curso dele é muito bom e o conteúdo que ele dá é muito bom. Eu só digo assim, que é diferente de a pessoa estar indo num cursinho. É muito mais próximo de uma pessoa só estar estudando por vídeos do YouTube. Então, eu quando entrei na faculdade, eu me sentia um estranho fora do ninho. Um estranho dentro do ninho. Como se eu não merecesse estar ali, sabe? Porque também teve o nivelamento de matemática nas primeiras 2 semanas, se eu não me engano, e tudo que os professores perguntavam, o pessoal sabia já na ponta da língua, e eu muitas vezes não sabia as respostas, não. Tipo, teve uma vez que o professor pediu pra gente desenhar lá um gráfico, uma função de 3º grau, e eu não sabia. E aí eu fui aprendendo, porque querendo ou não, em cálculo a gente usa bastante gráfico, né? E aí eu fui entender, tipo, eu já tinha visto uma função de 3º grau, eu sabia mais ou menos resolver, mais ou menos como funcionava, mas nada que um cursinho te proporciona, entende? Isso que eu quero dizer. Então, eu não me sentia tão preparado quanto o pessoal. Mas aí acabou que no meio do caminho as coisas foram mudando, porque eu só não tinha essa coisa que o vestibular te cobra, né? De ter as coisas muito na ponta da língua. Mas, querendo ou não, eu estudei e me esforcei muito. Então, eu tinha essa vontade de estudar, de aprender, esse esforço. Então, durante o curso, eu fui conseguindo meio que me nivelar com as pessoas, tanto que eu não reprovei em Física 1, minha nota não foi das melhores, mas eu consegui passar. E em Física 2 também. Eu consigo, nas provinhas, tudo bem que as provinhas são provinhas, não é igual a prova em si, não é tão difícil, mas eu tô tirando boas notas comparado com outras pessoas que fizeram cursinho e não estão saindo tão bem. O que eu quero dizer é meu esforço e eu tá correndo atrás, tá fazendo com que eu consiga me nivelar com o pessoal e com o conhecimento que eles têm. Bom, já tô 10 minutos nisso, meu Deus. Vou tentar falar das outras coisas. Segundo tópico, rapidinho até. Eu tô tentando um novo método de estudo, tô mudando algumas coisas porque, né, as notas não estão indo tão bem quanto eu gostaria, então eu tô tentando melhorar e descobrir algum jeito que eu aprenda mais, fixe mais e consiga fazer as coisas mais rápido, mais fácil. Aí o jeito que eu tô tentando fazer eu mantenho uma coisa que eu sempre tive desde o ensino médio, que é
tentar só prestar atenção na aula. Eu não escrevo nem copio as coisas que o professor passa na lousa, porque eu não tenho não tinha, né? Nunca tive costume de revisar. E se eu estou escrevendo enquanto o professor fala, eu não consigo prestar atenção. Então eu faço uma coisa ou a outra, e as duas provavelmente eu vou fazer errado. Então se ele estiver falando enquanto eu escrevo, eu vou escrever palavras erradas e não vou estar entendendo nada que eu estou escrevendo. E se eu escrever, também não vou conseguir prestar atenção e entender o que ele está falando. Então durante a aula é 100% atenção no que ele está falando, tentando entender. A única coisa que eu faço é se eu acho alguma coisa muito interessante, alguma coisa difícil que eu não entendi, eu anoto. Então, no máximo, eu escrevo uma frase. É bem rápido para eu não perder a linha de raciocínio. E aí, o que eu estou tentando fazer agora, estou mantendo isso, e depois, nos momentos que eu tenho livre, que eu vou estudar, eu pego o livro que a gente está usando para acompanhar o curso e vou lendo e escrevendo. Não é um resumo, mas também eu não escrevo o livro inteiro. Eu tento pegar algumas coisas que eu acho interessante, importante, definições, propriedades de alguma questão matemática, algo assim. Ou para física, eu tento deduzir as fórmulas e escrever coisas importantes do conceito. E aí isso está me ajudando bastante, porque também eu não conseguia só ler do primeiro semestre, e nesse semestre agora também. Eu tentei, nesse momento de estudo, revisar. Então eu lia as coisas que o professor tinha passado naquele dia e o capítulo que ele estava falando, só que isso me dava muito sono. Eu começava a ler e começava a capengar e queria dormir, dava umas pescadas e aí não saía. Aí eu acabava desistindo, depois de, sei lá, 40 minutos de leitura eu desistia. Escrevendo, eu não fico com tanto sono. Penúltima vez, eu fiz isso com matemática, eu estava estudando para álgebra linear e consegui ficar umas 4 horas, 5 horas seguidas, lendo e escrevendo. Seguidas também não, né? Aí é muito forte, mas sei lá, eu parei 3 vezes, uns 10 minutos para mexer no celular e dar uma descansada, espreguicei. E depois voltava, mas não fiz outras coisas a mais, assim, não. Então foram quase 5 horas seguidas e o que eu quero dizer não deu sono também, então foi muito bom. Bom, um terceiro ponto que eu achei interessante, que eu fiquei pensando, que eu acho que, eu ainda não tenho certeza sobre isso, mas eu acho que os físicos, no geral, você não acaba, tipo, tô aqui, olhando pro céu, e eu penso do nada em um problema que a natureza possa ter, né? E aí tento descrever ele e faço as contas matemáticas. Eu acho que os problemas da física, eles vão surgindo como consequência de outras coisas. Então, por que eu digo isso? Porque eu estava lendo a biografia do Einstein e aparentemente, pelo que eu entendi da biografia, ele se debruçou sobre os assuntos lá de física da época e começou a gostar muito. E por conta de alguns problemas que ele via em certas literaturas e conceitos, ele acabou resolvendo o problema. Então, um desses problemas era a luz, que foi o primeiro problema que ele acabou se esforçando para resolver, se eu não me engano. Ele queria saber qual era realmente a natureza da luz, que era um problema que tinha da época. O pessoal falava que funcionava de forma ondulatória e o pessoal falava que era de forma corpuscular, né? Que era matéria, partículas. E aí ele tentou resolver esse problema que já existia, entendeu? E aí, durante ele resolvendo esse problema e conseguiu fazer a relatividade restrita, a relatividade geral, surgem outros problemas, entendeu? E aí, consequentemente, isso vai virando uma cascata. Aí, a partir dos problemas que vêm com a relatividade, os novos físicos tentam resolver. Quando a gente tentar resolver, provavelmente vai aparecer outros. Nunca acaba 100%. E aí, por assim vai. Então, você não senta na sua casa, toma um cafezinho, um charuto, sei lá, e aí pensa, putz, eu acho que isso daqui é um problema que existe na natureza e vou tentar resolver. Pode ser até que exista alguém assim que tenha feito, eu não tenho certeza, não conheço todos os cientistas,
mas eu acho que se existir é uma parte mínima. Então, eu achei curioso só. E eu quero descobrir mais se é exatamente isso. Bom, outra coisa são constantes. Você transformar em algo em uma letra, uma variável só. Isso facilita muito a vida. Eu estava pensando nisso e queria compartilhar, porque em física experimental a gente estava tendo um experimento lá, que eu acho que comentei, que a gente lançava umas bolinhas num cilindro com óleo e tudo mais, e aí para determinar a velocidade limite dessa bolinha, a gente usava uma fórmula, eu vou até mostrar aqui rapidinho. Aqui ó, velocidade limite, se eu não me engano era a densidade da esfera menos a densidade do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes d quadrado dividido por eta, que é a viscosidade do fluido, se eu não me engano. Isso daqui eu falei densidade, né? Densidade. Aqui embaixo é a viscosidade vezes 18. E aí, como a densidade da esfera, a densidade do fluido, a aceleração gravitacional e a viscosidade e o 18 são constantes todos, eles não vão mudar ali quando você estiver fazendo experimento, você pode pegar tudo isso e colocar em A, virar um A, um K, entendeu? Então aí você coloca tudo como uma letra, você não precisa ficar fazendo todas as contas toda hora. Isso também ajuda porque a gente consegue transformar isso numa equação linear, né? Para ver se vai seguir uma equação da reta. Aí você transforma tudo isso que é constante em uma letra, e aí você consegue transformar em a velocidade limite seria o y, vai ser igual a constante, que vai ser o coeficiente angular da reta, vai ser o a, vezes o que vai mudar, que no nosso caso era o diâmetro da bolinha. E aí vai ser o eixo x da sua função. E aí você consegue transformar isso numa equação linear, e depois com os experimentos e os dados que você obtém, você pode ver se realmente vai seguir essa linha linear. Muito legal. Spoiler, não segue. Bom, outra coisa. Eu acho que eu tenho mais facilidade de entender as coisas quando eu vejo um exemplo e um contra-exemplo. Por exemplo, quando a gente estava estudando... Eu não tenho certeza, eu pensei em um exemplo, não consegui pensar em nenhum muito bom. Eu devia ter anotado qual era o exemplo, o que eu estava pensando na hora. Mas a única coisa que eu consegui pensar até então foi, por exemplo, você calcular em dinâmica aquele sistema com blocos e um fio, e aí, você pode calcular considerando o fio perfeito, né? Então aí ele não estica e ele não tem massa, só que aí você pode considerar que ele tenha massa. Então, por exemplo, se eu fosse puxar, eu tô usando aqui uma lata de tinta com apoio. Se eu colocasse essa lata de tinta com uma corda, dependendo da espessura da corda, da massa dela, a tensão vai mudar, porque não vira mais um fio ideal, né? E aí, bom, você ter esse exemplo de um fio ideal e o contra-exemplo do fio com massa, eu acho que me ajuda a entender melhor os conteúdos. Então eu gosto de ter duas perspectivas, ou de algo também que funcione e outro que não funcione, sei lá. Eu não consegui pensar em nada muito bom. E por último, a gente não tendo aula de cálculo. Cálculo 2 tá sendo complicado, porque o professor, ele parece gente boa. Até agora eu não tive nenhum professor que é filha da mãe mesmo, assim, de eu quero ferrar vocês vão todos repetir. Mas esse professor, ele vai viajar direto, então nesses últimos, acho que 2, 3 meses que a gente teve aula com ele uma ou 2 semanas, ou seja, no máximo 4 aulas, e aí a gente não tá tendo cálculo 2, basicamente. Para falar que não também, teve mais outras 2 semanas que ele já falou que não ia poder, e aí ele trouxe outros 2 professores para dar aula. Mas aí um desses 2 professores que foi dar aula também não foi muito boa a aula. Então, basicamente, a gente tá tendo que se virar, não tá tendo aula de cálculo, então vai ser complicado, e tá sendo complicado. Mas bom, por enquanto é isso, eu vou terminar o vídeo por aqui, já vai dar 20 minutinhos, e vou ver se eu faço o vídeo dessa semana em si, do dia 29, beleza? Obrigado aí, espero que tenham gostado, qualquer dúvida, curiosidade, só perguntar. Adiós.